ainda nesse tema que a gente está tratando sobre as facções criminosas, porque foi feito um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, realizado em parceria com a Universidade Federal Fluminense, e apontou que o Comando Vermelho, que é a maior facção do Rio, tem feito uma ofensiva nos últimos anos para retomar o domínio de territórios que haviam sido perdidos para as milícias. O estudo aponta que a organização criminosa já domina quase 52% da área de toda a Baixada Fluminense, que possui 196 quilômetros quadrados. Zé Maria, você aponta ou classificaria que esse aumento do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, ou essa retomada de alguns territórios, a gente pode atribuir à DPF das favelas? Isso facilitou, de certa maneira, a operação dessa facção criminosa por ali? É evidente que sim, né? Protegeu e é uma realidade. Eu acho que é preciso copiar de outros países, ou mesmo aqui no Brasil, de alguns estados, o que deu certo. Deu certo, aí você vai lá e reproduz. A gente vê claramente o seguinte: se as milícias, né, conseguiram, vamos dizer, limpar áreas e tirar essas facções criminosas e traficantes de um lugar e tomar conta, por que a polícia não consegue, que é muito mais aparelhada, tem a força do Estado? Isso me mostra claramente que é uma situação que deu certo por vias erradas. E no início todo mundo aplaude, porque as milícias chegaram, com alguns policiais aposentados, ou mesmo participação de policiais, tiraram os traficantes da área e tomaram conta. E depois a gente vê que a milícia, talvez ela pode ser até mais danosa, tão ou mais danosa do que uma facção criminosa ou um grupo de traficantes. Então é simples, ver isso aí, falar o que eles fizeram para limpar o morro. Fizeram isso, isso, isso. A polícia vai lá e faz, o Estado vai lá e faz, né? A segurança pública, ela é importantíssima, importantíssima. Investimentos, se não tiver segurança pública, ninguém investe. Ninguém cria empresa num local onde não há segurança. Diversão, ninguém vai para um local se divertir se não tiver segurança. Tudo gira em torno de segurança. E as pesquisas que eu vi, os deputados fazem aqui pesquisas para consumo próprio. Não podem ser publicadas porque não são registradas, mas para eles terem uma ideia do tal reposicionamento político. Antigamente se chamava vira-casaca, traidor, agora é reposicionamento político. A segurança pública está no centro das preocupações. E já agora para as eleições municipais, esse tema está municipalizado, para você ter uma ideia. E imagine para 2026. Então, os deputados estão se movimentando aqui para dar uma resposta. Talvez seja a parte positiva em tudo isso. Haverá uma semana só para votar projetos na área de segurança pública, para corrigir essas leis absurdas que tiram as pessoas, que fazem essa tal de progressão de penas, né? Pessoa que é condenada a 20 anos, fica muito pouco, já sai para o semiaberto e depois o aberto e finalmente o livre que cumpriu a pena, né? Então é importante que os deputados e senadores já sentem a pressão da importância desse assunto. E as facções estão dominando porque estão encontrando campo livre. Isso é natural. Esse domínio de território, esse domínio de áreas, você progride quando tem liberdade, ou seja, quando está de campo livre. Uma ação que impede a polícia de trabalhar, eu acho assim, o absurdo do absurdo. Porque o absurdo é a polícia não conseguir entrar em áreas públicas. Ou seja, o Estado não vai. Então, existe uma faixa de exclusão em cada cidade do Brasil. Eu gosto de dizer isso porque muita gente acha que só morros do Rio de Janeiro é que são assim. Não, toda cidade tem uma área de exclusão. Até as pequenas já tem áreas que a polícia não entra. Pois é, o poder paralelo e muitas vezes o cidadão acaba pagando duas vezes, né? Paga para o Estado e tem que pagar a segurança pro camarada lá que toma conta daquela localidade, o chefe da milícia, alguma coisa assim. Agora, Beraldo, há uma confusão. Nós que não estamos no Rio de Janeiro, o Mota certamente também vai contribuir para elucidar exatamente esse desenho, mas tem aquelas facções criminosas tradicionais como o Comando Vermelho, que atua principalmente com tráfico de drogas, mas também com várias outras coisas, sei lá,
rouba-banco, roubo de cargas, e tem as milícias, são grupos paramilitares que administram ali uma região, uma favela, uma comunidade, vendendo serviços ilegais. Gatunete, muitas vezes o gás, acaba extorquindo os comerciantes, vendendo segurança e por aí vai. E o Comando Vermelho faz uma ofensiva para retirar a milícia de algumas localidades e tomar aquelas regiões. Isso é algo novo, ou não? Isso já existe há bastante tempo no Rio de Janeiro, hein, Beraldo? Certamente o Mota também vai contribuir para a gente entender um pouco essa dinâmica do Rio de Janeiro. Bom, Canhoto, a gente começa a ver o crime mais organizado, digamos assim. Salvo engano, o grande grupo conhecido foi o Comando Vermelho, surge dentro das prisões com o objetivo de cometer crime. Então são criminosos que se organizam de uma forma eficiente, inteligente, com hierarquia, com missões, objetivos, começam a cometer crimes. E esses crimes, eles, na época, não era o grande negócio, não era nem o tráfico de drogas, né? Como você citou, o roubo a bancos, roubo de carga, algumas outras coisas. Tivemos sequestro num determinado momento, né, década de 90. Era a bola da vez, né? Era a bola da vez e tal. E hoje o tráfico de drogas é insuperável. Talvez seja superável pelo tráfico humano, né? Roubo, sequestro de crianças para prostituição. Eu vi até um filme que me chamou muita atenção, que conta a história de um caso de crianças sequestradas na América Central, que acabam sendo usadas para prostituição nos Estados Unidos, dizendo que a cocaína você usa uma vez, você vende a cocaína uma vez, e uma criança sequestrada, roubada para fins de prostituição, a organização criminosa prostitui aquela criança por anos e anos e anos, começando às vezes com 8 anos de idade, quer dizer, uma coisa realmente assustadora e bizarra. E a gente não fala tanto desse assunto aqui, algo que a gente precisa prestar atenção, mas em relação a essa questão das facções criminosas versus milícias, Canhoto, a milícia, ela vem da percepção da polícia de que, obviamente, as laranjas podres de dentro da polícia, que percebem que podem usar o conhecimento da dinâmica do crime dessas regiões para tomar conta dessas regiões a partir do fornecimento de serviços, né, que são serviços obrigatórios. Fazem ali no Rio de Janeiro muita coisa, muita operação de van, como você citou, a tal do Gatunete, na TV por assinatura, que a concessionária não recebe nada, né? Aquilo é distribuído de forma ilegal. A energia elétrica, a concessionária de energia do Rio de Janeiro, lá tem áreas onde mais de 90% da energia ela não consegue cobrar. E se algum funcionário for cortar a energia, ele é colocado para correr. Ela simplesmente não consegue nem cobrar e nem parar de fornecer. Olha a loucura! Só que, obviamente, essa energia elétrica que chega à casa do consumidor dessas comunidades é cobrado pela milícia que está ali tomando conta da região. Então, são dois tipos de grupo, mas que se prestam a oprimir, tomar conta de uma área e oprimir, sacrificar aquela comunidade para que eles possam ganhar dinheiro. E aí tem um exemplo, Zé, você disse que é interessante como a facção criminosa coloca para fora a milícia coloca para fora a facção criminosa e a polícia não faz isso. Fez sim no Rio de Janeiro, a gente precisa se lembrar que na época das UPPs, as unidades de polícia pacificadora, que foram instaladas em várias comunidades do Rio de Janeiro, o propósito era dominar essas regiões. É claro, e essa sempre foi a minha crítica, que se você domina aquela região, o sujeito que era traficante, ele não chegou à conclusão de que, nossa, agora eu vou ter que tirar uma carteira de trabalho e procurar emprego. Ele foi ser traficante em outro lugar. Mas isso é outro problema. O que aconteceu é que essa operação das UPPs, ela virou alvo da imprensa do amor, que começou a criticar e apontar o dedo para a polícia, porque a polícia estava cometendo abusos e excessos com a comunidade. E a polícia começou a ser alvo de críticas muito duras. E é interessante porque quando a comunidade está refém dos criminosos, silêncio.
silêncio. Quando os médicos são fuzilados na praia do Rio de Janeiro por 3 bandidos lá, milicianos, sei lá da onde, aí no dia seguinte os bandidos são assassinados porque não deveriam ter matado os médicos. Falou-se no dia seguinte, acabou, ninguém mais fala no assunto. Vocês acham que vai ter investigação, cobertura, drama? Nada, esquece. Mas se fosse um tiro de algum policial que tivesse pego um daqueles médicos na Praia da Barra, podem ter certeza, a vida desse policial teria acabado. Mota, o avanço do Comando Vermelho, essa disputa em várias regiões entre facção criminosa e também as milícias. Beraldo trouxe informações importantes, tenho certeza que você vai poder colaborar também com a gente, afinal, o Mota conhece muito segurança pública, já atuou na esfera pública e, naturalmente, mora no Rio de Janeiro, né, Mota? A situação do Rio, o Rio de Janeiro é um laboratório de testes, onde se experimentam umas coisas aqui que depois são expandidas para o resto do país. Tá? A realidade mais dura do Rio de Janeiro é essa dos territórios ocupados, que não é nada de novo. Eu me lembro, eu acho que foi em 1985, por aí, quando eu vi na televisão, eu me lembro até hoje, uma primeira cena de uso de arma de guerra. Era um trio de traficantes aqui da Rocinha. Eu me lembro que um dos componentes do trio era um garoto, uma criança. Se eu não me engano, o apelido dele era Brasileirinho. E tinham 2 adultos e uma criança. E eles formavam ali a narrativa da época. E eu me lembro de uma cena na televisão de um desses com uma metralhadora atirando para cima. Foi a primeira vez que eu vi uma cena de arma de guerra. E me dizem os meus amigos policiais que foi na década de 80 que essas armas de guerra começaram a entrar aqui. Então, essa situação maluca já vem de muito tempo. O Rio de Janeiro tem áreas onde o Estado brasileiro não manda nada. Nada. Isso, para mim, eu sou um pobre coitado de um cidadão, eu não sou nem bacharel em direito, mas para mim, isso para mim parece uma questão de segurança nacional. Como é que você permite que haja enclaves dentro do território do Brasil onde outro poder manda? Agora, o que mais chama a minha atenção é que o governo, o Estado brasileiro que permite isso, né? Porque não há outra forma de descrever. O Estado brasileiro permite isso. Do contrário, ele já teria tomado medidas, né, dado uma resposta à altura de uma ameaça como essa. O Estado que permite isso, meus amigos, é o mesmo Estado que vai cair como o inferno sob a sua cabeça se você chegar muito perto de uma baleia. Você sabia disso? É o mesmo Estado que, se te parar na rua e você tiver com uma pipita no bolso e você nem sabia que ter pipita era crime, você vai preso. É o mesmo Estado que está exigindo, daqui a pouco vai chegar a hora, né, de entregar lá a declaração do imposto de renda, e ai de você, se você errar alguma coisa. Esse Estado que fiscaliza, que toma conta das redes sociais, agora quer regular, veja só, o Estado quer passar uma lei, porque do contrário, né, Beraldo, a gente pode falar alguma coisa nas redes sociais que vai fazer muito mal para as pessoas. Agora, e os 1.700 territórios dominados por facções do narcotráfico aqui no Rio de Janeiro, como é que ficam? Ficam lá, né? Porque quem é que sabe explicar as razões por trás disso? Quer fazer um complemento, Beraldo? Não, é tanta lei, Mota. Agora parece que vão passar até uma lei que vai proibir a mentira. Não pode mais mentir no Brasil. Agora você, Zé Maria, para fechar, eu sei que Brasília tem uma comunidade enorme também. Sofre dos mesmos problemas desse do Rio de Janeiro? Brasília já é uma grande cidade, né? Uma grande metrópole. Perde em número de habitantes apenas para São Paulo e Rio de Janeiro, a terceira cidade do país. Mas tem uma comunidade famosa, como chama? Porta do Sol? Costa do Sol? Aqui tem a maior favela do Brasil, aqui, na Estrutural.
Ganhou da Rocinha, não. Estrutural. A Ceilândia era, e hoje é uma grande cidade, não é mais uma ocupação, que chama invasão. O nome que se dá aqui é invasão e não favela, né? E existem grandes, vamos dizer assim, comunidades aqui que são realmente terríveis. Por exemplo, assim, existem lugares aqui no Coração do Poder em que a polícia não entra no seu operação especial, para vocês terem uma ideia, dominada, né? São os males das grandes cidades. Há um sentimento muito grande de segurança pública aqui em Brasília, na área central, no plano piloto e tal, mas indo para a periferia, né, para algumas cidades, a situação fica muito complexa e é tão ou mais violenta, por exemplo, do que no Rio de Janeiro. Mas essa história de zonas de exclusão, é o que eu chamo, isso já existe em todas as cidades. Cidades de 20 mil habitantes tem lá uma rua, uma área que a polícia não entra e que é dominada. Virou uma cultura, isso que o Mota falou. O que é feito no Rio serve como laboratório, mas eu entendi isso aí em todos os sentidos. No sentido de ação policial, né? E também dos bandidos. O que dá certo para os bandidos do Rio de Janeiro, eles acabam colocando em várias cidades. A gente fez isso muito claramente. Pois é, são características dessas localidades que muitas vezes uma operação, né, Zé, acaba funcionando lá no Rio de Janeiro, não funciona em São Paulo. O Rio de Janeiro tem a questão topográfica que acaba ajudando muitas vezes a criminalidade por conta das comunidades estarem nos morros. Agora, Mota, só para a gente fechar esse tema, o Beraldo mencionou a questão das UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora. Só para a gente fechar, há algum tipo de relação das UPPs com as milícias? Teve algum tipo de conexão ao longo do tempo em que as UPPs estiveram nas comunidades? E qual é a situação hoje em dia dessas comunidades que tinham as UPPs? Há um policiamento mais ostensivo por ali ou não? Até onde eu sei, Caniato, todas as comunidades voltaram ao estágio anterior ao das UPPs. Eu visitei várias dessas comunidades na época em que as UPPs estavam funcionando. E era uma situação impressionante, né? Porque você podia andar em locais onde antes a presença era estritamente controlada por essas facções. E o que acontece é que a lógica da UPP era de que o objetivo principal da UPP era combater a violência armada. Então, tudo que não fosse violência armada, você fazia meio que, né, uma vista grossa. Então, as UPPs conseguiram efetivamente reduzir muito a presença de homens armados ali na UPP, mas ali continuou existindo todo aquele ecossistema criminal. Isso, evidentemente, é uma situação insustentável. Um outro efeito da UPP foi ter espalhado a criminalidade pelo Estado. A criminalidade que era muito concentrada aqui no Rio de Janeiro, com a chegada das UPPs, vários desses membros das facções foram para outras cidades menores do Estado. Então, cidades onde o crime era praticamente inexistente, esse crime teve... hoje, você pegar a mancha criminal do Estado, está distribuído pelo Estado inteiro. E a situação das comunidades onde havia UPP, elas retrocederam. Infelizmente, a UPP não foi uma experiência com o sucesso que se esperava. Zé Maria, antes de virar a página, só relembrando, a nossa audiência me ajudou aqui, eu me referia à comunidade do Sol Nascente, aí no Distrito Federal, que, segundo as informações, já ultrapassou a Rocinha, é a maior comunidade do Brasil, é isso, né? Exatamente, Sol Nascente. É uma área considerada muito violenta, está aqui no Planalto Central do país.